Olá, galera do terceiro ano do ensino médio. Estamos começando mais uma aula de revisão e o tema de hoje é Descartes e a metafísica moderna. Isso mesmo, Descartes é o autor do pensamento moderno que fundamentou a subjetividade. Penso, logo existo. É claro, vocês já ouviram essa frase aí em vários lugares, na televisão, nas ruas, publicidade, propaganda. Pois bem, hoje nós vamos fazer a construção metafísica desse pensamento cartesiano. A primeira coisa que eu quero trazer para vocês é René Descartes. É um filósofo francês, nascido em 1596, morto em 1650, portanto, ele é um dos filósofos mais influentes aí do pensamento moderno. As obras mais importantes que a gente tem de Descartes aí são as Meditações, é justamente onde ele trata da construção do pensamento penso, logo existo, e discurso sobre o método, que a gente já viu nas aulas de filosofia, onde ele trata das regras aí, daquilo que ele entende, daquilo que ele acredita como ser um método para a obtenção de conhecimento. E diga-se de passagem, é esse método aí que vai vigorar aí na ciência, na metodologia científica ao longo aí do período moderno. Iniciando o movimento das meditações cartesianas, o primeiro movimento que ele vai fazer, galera, é colocar em dúvida tudo aquilo que ele acredita como opinião e como conhecimento. E para isso ele começa já imediatamente duvidando daquilo que parece mais verdadeiro e mais real para ele, que são as ideias que surgem dos seus sentidos, ou seja, da nossa percepção, tudo aquilo que a gente vê, que a gente sente, que a gente cheira, que a gente ouve, que a gente toca, são sensações que projetam ideias na nossa razão. E Descartes já começa inicialmente duvidando dos seus sentidos. O argumento que ele vai usar é simplesmente que os sentidos não nos trazem a verdade sobre aquilo que conhecemos. Por quê? Porque ele acredita que os sentidos provocam erros, né? Ele acredita que os sentidos nos enganam. O segundo movimento que ele vai fazer é justamente colocar em dúvida os próprios pensamentos, né? O que ele pensa, o que ele constrói. Então você parte do princípio seguinte, que se eu não tenho sentidos, este corpo que vocês estão vendo, esse corpo que você está percebendo na realidade, o seu próprio corpo ou as coisas que estão na realidade não dão certeza, na verdade o que sobra na gente são os pensamentos, mas os próprios pensamentos, eles não são verdadeiros, eles têm essa dúvida sobre o que eles podem ser como verdade ou não. Então ele começa justamente a duvidar dos seus pensamentos, ele duvida da imaginação, ele duvida do sonho, né? Ele duvida dos pensamentos mais certos e verdadeiros, como por exemplo, os pensamentos matemáticos. Os nossos pensamentos, por mais que eles trazem realidade, por mais que eles possam parecer verdadeiros, nesses pensamentos cabem uma dúvida, inclusive a matemática. E o argumento dele é que a matemática é um produto da razão, é um produto do próprio pensamento humano, e pode parecer que a matemática seja verdadeira, e pode parecer que a matemática seja certa, mas por ser um produto da razão, ela pode ser uma interpretação errada. E se você ainda acredita que todas as coisas que você tem na sua mente ainda foi oriunda de Deus, tá? Que é o caso que ele vai abordar aí nas suas meditações, ele vai colocar em dúvida justamente esse pensamento, o que quais são as verdades sobre o pensamento divino e aquilo que a religião católica diz sobre como Deus, que isso é um pensamento medieval, como Deus projeta esses pensamentos na nossa mente. Para isso ele usa um artifício que ficou conhecido como gênio maligno. Pois bem, a gente está percebendo que ele vai colocar em dúvida os sentidos, em dúvida os pensamentos, em dúvida a matemática, em dúvida Deus. Isso significa o quê? Isso significa que eu posso duvidar praticamente de tudo que há em mim. Mas aí eu tenho um problema. Ora, se eu duvido dos meus sentidos, se eu duvido dos meus pensamentos, a verdade é o que eu não posso duvidar. Pois bem, Descartes, em sua meditação, vai justamente fazer a afirmação: eu não posso duvidar da dúvida. E por que ele não pode duvidar da dúvida? Porque é simples, porque ao duvidar de uma dúvida, ele imediatamente está produzindo uma outra dúvida. E ao produzir uma outra dúvida, ele pode duvidar da dúvida. E desse modo ele vai entrar num loop, numa eternidade, num pensamento incessante, sempre duvidando, sempre duvidando. O grande truque de Descartes, a grande sacada de Descartes, é perceber
Porque a própria dúvida, em si mesma, ela é o quê? Ela é justamente um pensamento. E aí está o quadrinho, ó, toda vez que duvido, eu penso. Essa é a grande sacada de Descartes. Ele percebeu que se ele duvidar de tudo, inclusive dos próprios pensamentos, ele não vai poder duvidar da dúvida. Pois bem, se duvidando da dúvida, ele vai entrar num loop, mas a dúvida em si mesma é um pensamento. Então, toda vez que ele duvida, ele pensa, e toda vez que ele pensa, ele existe. Ah, galera, que lindo! Portanto, Descartes fecha o pensamento, penso, logo existo. É isso aí, rapaziada. Até mais!